já não passa de canções, palavras repetidas. A minha oração se tornou seguidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Boa noite, seca sou eu. Tereza, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia, água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia, glória a Deus. Ele fortalece o coração e dá força, dá vigor para aqueles que estão cansados. Aleluia, porque o Senhor é Deus. Deixa o Senhor regar o teu coração nesta noite com a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tu está com o coração, aleluia, seco. O Senhor nesta noite quer te encher. Senhor, a minha oração se tornou seguidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, a minha adoração. Sulamita, seja bem-vinda. Se tornou um deserto. Aleluia. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer, a terra seca está aqui. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer, a terra seca está aqui.
descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Oh glória, água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, boa noite, boa noite. Quero trazer uma palavra nesta noite, aonde se encontra em Jó 4. Jó 4:17. Quando diz a palavra do Senhor: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Aleluia. Boa noite, Lindomar. A palavra do Senhor nesta noite, ela traz uma pequena reflexão para nossas vidas, para a nossa vida. No texto de Jó 4:17, quando fala sobre o texto, a transparência da Bíblia. A transparência da Bíblia. O texto sagrado, ele nos faz uma pergunta inquietante. Uma pergunta inquietante. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Essa é a pergunta inquietante. Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Na Bíblia não vemos histórias de super-heróis perfeitos, infalíveis, mas sim relatos sobre homens falíveis, que ao reconhecerem seus erros, alcançava a graça. Boa noite, Fátima Correia. A graça. Alcançava a graça, a misericórdia, o perdão divino. Porque quando o ser humano, ele reconhece os seus erros, ele se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, ele alcança a misericórdia de Deus. Boa noite, Sirlene. Seja bem-vinda. Ele alcança a graça, ele alcança a misericórdia, o perdão divino. Por isso, a narrativa bíblica é honesta, transparente na apresentação dos erros, das virtudes de seus personagens.
E o texto, ele nos fala de Elifaz repreende Jó. Quando a gente lê esse texto aqui, de Jó 4. Mas eu li o 4:17. Abraão, amigo de Deus, mandou Sara mentir 2 vezes, dizendo que não era esposa dele. Aleluia. Isaac incorreu no mesmo erro de seu pai e quase teve o seu casamento comprometido. Jacó obteve a bênção da primogenitura de forma fraudulenta, mas sempre foi o predileto de Deus. Moisés falava cara a cara com Deus, mas acabou não entrando na terra prometida, por incredulidade, depois de ter visto tantos milagres. Arão foi conivente com o pecado da idolatria do bezerro de ouro e ainda assim foi escolhido como o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. Aleluia. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, no entanto, cometeu um cruel pecado de assassinato, de adultério. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, mas acabou caindo no grave pecado de luxúria e da idolatria. Gideão foi um valoroso juiz de Israel, chamado por Deus. Todavia, no fim de sua vida, acabou contribuindo para Israel mergulhar na idolatria. Sansão foi outro forte juiz de Israel e o mais forte herói da história bíblica, porém cometeu muitos pecados, mesmo quando ainda era usado por Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ainda assim foi escolhido por Jesus como líder dos apóstolos. A resposta para tudo isto é a seguinte: a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é um livro verdadeiro, transparente, por isso não esconde os defeitos de ninguém. O fato de Deus continuar usando esses homens cheios de defeito não era de forma alguma uma justificativa de Deus quanto aos atos deles. Porque esses homens, eles se arrependeram. Eles pecaram, ele errou, eles eram cheios de defeito, mas eles alcançaram a misericórdia, eles alcançaram o perdão divino. Por isso que o segredo está no obedecer, no arrepender, se arrepender. Quando se arrepende, o Senhor, ele perdoa. Porque o Senhor disse que o Senhor, ele não leva em conta os pecados. Ele perdoa os pecados. E aqui, os amigos de Jó, eles estavam acusando Jó por causa do seu sofrimento,
por causa da sua provação. Eles não entendiam por que Jó, que era um homem tão correto, tão sincero como o próprio Deus, deu testemunho da vida de Jó. E eles não entenderam por que Jó, da noite para o dia, perdeu 10 filhos de uma vez, perdeu tudo que tinha. E por fim, ele foi acometido por uma enfermidade, por uma peste que o corpo de Jó ficou cheio de feridas. Eles não estavam entendendo nada e começaram a acusar a Jó. Mas a Bíblia, ela não escondeu, como diz o texto, ela não escondeu os defeitos de nenhum desses homens que Deus usou, Deus chamou. Mas esses homens, eles se arrependeram dos seus erros, dos seus pecados. Deus levantou, Deus levanta o homem até cai, o homem peca, mas quando ele se arrepende, Deus exalta ele, Deus levanta ele, porque Deus, ele que é o juiz do seu povo, ele é o advogado do seu povo, é ele que julga. O ser humano, ele não tem direito nenhum de ficar julgando a vida de ninguém, porque quem julga é Deus. Se você errou, você se arrependeu, o Senhor te perdoou, o Senhor te perdoa. A história do povo de Deus, tanto no Antigo quanto do Novo Testamento, tem sido a história da graça divina. Em meio aos erros humanos, por acaso, os homens que Deus usa hoje em dia são melhores do que aqueles homens do passado? Quando você vai para a história de Pedro, Jesus sabia quem era Pedro, mas também Jesus sabia que Pedro, ele poderia ser mudado, como ele foi moldado. Pedro foi transformado. Quem foi Pedro? Quando você lê a história de Pedro, homem ignorante, que não sabia falar direito, era pescador, só vivia no mar pescando. Mas no dia que o Senhor chamou ele, disse: Pedro, para de ser pescador de peixe, venha ser pescador de alma. E Pedro obedeceu, só que Pedro, ele passou por uns processos, mas tudo aquilo ali era a permissão de Deus, porque o Senhor, ele precisa nos moldar, nos transformar, modificar a nossa vida, nos fazer uma nova criatura. E olha o que Pedro fez. Primeiro ele negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus sabia que tudo aquilo iria acontecer, mas também Jesus sabia o futuro de Pedro. Tanto é quando você lê lá em Atos 12, quando Pedro ele foi preso. Boa noite, Solange. Boa noite, Deli. Quando Pedro foi preso, que a igreja se reuniu para orar por Pedro, Pedro estava lá no cárcere, preso por correntes. Mas Pedro,
ele estava ali confiando, crendo na promessa que Jesus tinha dito para ele que ele iria morrer ainda velho. Ele tinha dias prolongados na vida, na terra. Essa era a confiança de Pedro. Jesus disse que eu não vou morrer agora, que eu vou ter vida ainda prolongada. Então, se ele falou isso, ele vai me tirar aqui da prisão. Ele não vai deixar Herodes me matar. Então, essa era a confiança de Pedro. Quando você tem uma promessa do Senhor, que você está na obediência do Senhor, porque Pedro, depois de tudo que ele passou, que ele fez, mas quando ele, depois de Atos 3, que ele, pelo poder da palavra que o Senhor colocou na vida de Pedro, e aquele homem, aquele coxo, se levantou, foi curado. A partir dali, as coisas para a vida de Pedro, ela foi tomando caminho com Jesus na sua frente. E quando ele se viu preso, que Tiago foi morto, e prenderam ele. No outro dia, Pedro estava condenado também para a morte. Mas tinha alguém que estava intercedendo por Pedro. A igreja estava em oração. Mas Pedro, ele lembrou da promessa, da conversa que Jesus fez com ele. Ele disse, Herodes não vai me matar, porque Jesus me prometeu. Boa noite, Andréia. Andréia Maraco, seja bem-vinda. Jesus me prometeu, ele prometeu que eu vou ter vida prolongada. Essa foi a fé de Pedro. Quando você tem uma promessa, que o Senhor te prometeu algo, permaneça na obediência com Deus, para que Deus venha cumprir aquilo que ele te prometeu. Obediência em primeiro lugar. A obediência. É a obediência que faz com que os seus caminhos sejam prolongados na presença do Senhor. E aqui esses homens aqui que eu citei lendo esse texto. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, homens com defeito. Quem era Abraão? Amigo de Deus, Abraão. Homem que Deus amava. Homem que quando ele ouviu pela primeira vez o Senhor mandar ele sair do meio da sua parentela e ir para uma terra distante, que lá o Senhor iria prosperar ele. Ele obedeceu, mas ele mentiu, ele mandou a Sara mentir 2 vezes, olha, dizendo que não era a esposa dele. Ele mandou ela mentir. Aqui é um erro, é uma grande falha, né? Uma grande falha na vida de Abraão, quando ele fez isso. Jacó era filho de Abraão, ele cometeu o mesmo erro. E quase ele teve o seu casamento acabado, porque da mentira também. Moisés, você vê que o texto quando diz que Moisés, homem, Moisés já com 80 anos de idade,
Deus levantou Moisés para libertar aquele povo do Egito e conduzir aquele povo à terra prometida. Andou pelo deserto 40 anos. E o que é que aconteceu? Moisés, homem que falava cara a cara com Deus, mas acabou não entrando na terra prometida. E a Bíblia diz que só 2 que entrou na terra prometida. Então, quando Deus promete, Ele cumpre com a sua palavra. Então, a história do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tem sido a história da graça divina em meio aos erros humanos. Porque nós estamos vivendo, igreja, o tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. É pela graça. Boa noite, Rose. É pela graça. É a graça, é a misericórdia do Senhor que nos acompanha, que nos guarda, que nos livra. E aqui diz que por um acaso os homens que Deus usa hoje em dia são melhores do que aqueles homens? Não. Basta olhar para o nosso passado, e veremos que o cetro da graça, da misericórdia divina, continua estendido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Aleluia! Não somos melhores do que eles. E sem nós não seria aperfeiçoado. Quando você lê lá em Hebreus 11:40, Hebreus 11:40, você vai ver, Hebreus 11:40, para nós fechar esse vídeo. 11:40. Que diz assim, olha: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Hebreus 11:40. Porque aqui, esse texto, ele conta a natureza da fé e o exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Esse texto de Hebreus 11. Então foram homens que passaram por tribulações, foram homens que venceram tempestade, foram homens que sofreram, foram homens que cometeram seus erros, mas muitos se arrependeram. E o Senhor o perdoou, porque o Senhor, Ele perdoa. Quando Deus perdoa, o homem se rende a Deus, pede perdão, o Senhor perdoa. Por isso que o texto desse sermão é a transparência da Bíblia. Que eu e você sejamos transparentes. O que eu sou aqui, eu sou lá fora. O que você é onde você passar. Eu e você, não podemos de maneira nenhuma carregar 2 capas. Tem que ser uma só. Acabou. Podemos ser transparente, porque aqui a Bíblia ela nos dá o relato da transparência desses homens. O que eles foram, porque quando Deus, a pergunta que nos faz
o texto é uma pergunta inquietante. Ela é uma pergunta inquietante. Porque seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Não tem, não existe. Justo é só Deus, Deus que é justo. Deus, ele é poderoso. É ele, Deus. Seria, porventura, o varão mais puro do que o seu Criador? Não. Nós somos seres imperfeitos, mas estamos cada dia buscando a perfeição, buscando a Deus na sua oração, entregando a Deus as nossas vidas, para que sejamos pessoas não melhores do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós apenas temos aqui na terra, tentando um dia chegar no céu, batalhar, porque os dias eles são difíceis. Eles são difíceis. E nós precisamos, cada dia, nos aperfeiçoar, buscando na presença de Deus, procurando, pedindo ao Senhor que Ele venha nos lapidar, tirar tudo que não provém dEle. E que nós possamos, nesta noite, orar a Deus, pedir a Deus, e louvar este hino e dizer: Senhor, na minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Que nós possamos nesta noite, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer, a terra seca está aqui. Talvez você esteja se sentindo uma terra seca, precisando que o Espírito Santo venha te regar nesta noite, venha molhar o teu ser, venha curar o teu ser. Aleluia, glória a Deus. Deixa a chuva descer, a terra seca está aqui. Quantas vezes estamos secos, vazios, precisando que o Senhor venha nos encher, venha regar o nosso ser, o Espírito Santo de Deus nesta noite, que Ele entre no teu ser, que Ele lave o teu ser, Ele purifique o teu ser. Aleluia. Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Peça ao Senhor Jesus nesta noite que Ele venha encharcar o teu ser, que Ele venha regar a terra seca da sua vida, que Ele venha modificar a sua vida nesta noite. Aleluia. Que Ele venha te fortalecer, porque o Deus dos céus, Ele está aqui nesta noite, Ele dizendo: Ele fortalece os cansados, Ele dá força, Ele dá vigor. Aleluia. Ore ao Senhor e diga ao Senhor esta palavra nesta noite. Confesse ao Senhor como o seu ser está.
palavras repetidas. Senhor, a minha oração, confesse para Deus, diga para Ele: Senhor, se tornou-se uma sequidão, se tornou um deserto, Senhor. Até a minha adoração, Senhor, já não passa de canções, palavras repetidas. Aleluia. Peça que o Senhor mude a sua história, a sua vida. Ele tem este poder. Aleluia. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer, encharcar, encharcar essa terra seca. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer, terra seca está aqui. Oh, glória. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Que o Senhor Jesus Cristo nesta noite nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Se vocês podem compartilhar esta mensagem, coloque esta mensagem no seu grupo, semeie a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja com você nesta noite. Que Deus nos dê uma noite de paz. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo. Aleluia. Leve esta palavra para alguém que está precisando ouvir esta palavra nesta noite. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos vocês que entrou nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. A transparência da Bíblia. Vamos ser pessoas transparentes. Porque a Bíblia, ela não encobriu o erro de ninguém. Ela foi esclarecida para nós aprendermos que aquele que erra tem o perdão de Deus quando se arrepende. Porque Deus, Ele é perdoador, galardoador, abençoador. Ele é provedor das suas bênçãos, das suas vitórias. Mas precisamos, quando erramos, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos perdoe. Vamos nos consertar com o Senhor para receber a nossa vitória e a nossa bênção, em nome de Jesus.